Vamos retornando do nosso rápido intervalo com a já tão conhecida colinha, esse material aqui que é resultado das pesquisas, de tudo aquilo que organizamos neste período que antecede as nossas noites de estudos. Esse material gentilmente é feito chegar até nós, é nos dada a intuição pela espiritualidade, por esses amigos que tanto nos ajudam, que tanto nos auxiliam durante a nossa jornada. Eu, como sempre, sou muito grato a todos eles. Bom, meus amigos, após este vídeo, a Magneide fará suas observações, fará suas vibrações, orações, encerrará a noite e depois o espaço estará democraticamente aberto para que cada um possa colocar uma experiência, uma vivência, algo que tenha recebido, um material, uma pesquisa que nos ajude a ilustrar as nossas noites de estudos. E esse item aqui é muito interessante, Lei de Reprodução, População do Globo. E é bem interessante essa primeira pergunta, a segunda pergunta, né? Se a população seguir sempre a projeção crescente que vemos, chegará um momento em que ela será exuberante sobre a Terra. Isso aqui faz lembrar muito aquele filme Os Vingadores, principalmente os dois últimos, onde tem o Thanos, que a ideia central dele é eliminar metade da população do planeta para, entre aspas, para que os fortes sobrevivessem e não faltassem recursos naturais e alimentos para todos, que a grande quantidade de população iria acabar minando, extinguindo o planeta por uso. E aí, na concepção dele, precisava reduzir a população do globo pela metade. Mas é uma ficção que, se você for olhar, cai uma pergunta aqui, né? Coincidências não existem. Mas vamos dar início. Vamos para a pergunta 686. A reprodução dos seres vivos é uma das leis da natureza? Materialização, como eu sempre gosto de buscar a origem das palavras, etimologia da palavra reprodução vem do prefixo re e da palavra produção. Na biologia, o significado é o seguinte: a reprodução é uma das características que diferem os seres inanimados dos seres vivos. Ela consiste no processo em que um ou mais organismos produzem descendentes, passando a eles uma cópia de todos ou de alguns de seus genes. Assim, a reprodução é imprescindível para a manutenção das espécies. Reprodução para as artes. Reprodução é a fixação material de uma obra literária ou artística por processo que facilite sua divulgação de maneira indireta. Aí temos uma observação que é a seguinte: direito de reprodução é o direito que tem o autor ou proprietário de uma obra de arte de autorizar-lhe a difusão, de modo que esta lhe dê lucros. Na espiritualidade, um mentor. Sem a reprodução, o mundo das formas pereceria, pois em tudo há o germe da multiplicidade. Começando pelas plantas, observamos o poder das sementes, a extraordinária força de multiplicação das espécies. Assim ocorre com os animais e com os seres humanos. Interessante, né? Pensar em crescer e multiplicar, que é uma das leis de Deus. Somente o espírito é que não reproduz. Paramos para pensar já nisso? Deu sede, porque até chegar nesse áudio, eu juro para vocês, acho que eu errei umas 10 vezes. Então, cheguei até aqui, já está um sucesso. E por que o espírito não reproduz? Porque esse vem da fonte maior, que é Deus, o Criador. Agora, o corpo físico é uma maravilha, uma perfeição, pois ele dá casa ao espírito, que é esse possa evoluir no plano terreno. Miramês. Através da reprodução, o ser humano tem a possibilidade de perceber o despertar da vida, ainda sem compreender
na profundidade o que é a vida. Se ainda não pode compreender melhor o que é Deus, o que não o culpe por seus infortúnios, Se ele é a inteligência maior do universo, sabe o que faz com a sua casa e com os seus filhos. Perdão. Aqui vem uma interessante observação. Observemos a lei de reprodução dos nossos pensamentos. Eles também crescem e se multiplicam. Este é um ponto sutil das nossas deduções. Os pensamentos são sementes que lançamos em todos os solos da mente, que nos ouvem, levando a cancela da nossa responsabilidade. O que escrevemos são sementes igualmente e responderemos por elas. Nada poderia existir sem a reprodução dos valores. Autor desconhecido. Um mentor. O que a vida nos concita a fazer é estudar, meditar e buscar compreender os nossos deveres ante as nossas criações mentais. Elas, pela lei, saem de nós como o filho pródigo, porém, voltam para nós como os companheiros da afinidade. Que maravilha, não? Devemos entender como reprodução não apenas a função biológica, mas que a reprodução está presente em absolutamente tudo. Tudo se multiplica. Compete a nós, filho de Deus, trabalhar bem na cocriação, de modo que a nossa liberdade se torne luz para as nossas criações. Meus amigos, o aprendizado é infinito. Não existe nada errado no mundo. Existem sim as posições diferentes tomadas por nós. Quando estamos com sede, devemos tomar água. Quando estamos com fome, devemos nos alimentar. Quando erramos, temos que corrigir. Até aqui tudo normal, certo? Mas quando somos contrariados no que chamamos das nossas necessidades, entramos na desarmonia e sofremos as consequências das nossas faltas. Deus nos criou, nos deu o livre-arbítrio. Em muitas oportunidades, usamos de forma inadequada e nem sempre somos capazes de correções na atual reencarnação, havendo a necessidade do retorno, que é possível através da reprodução, a semente da vida. Bacana, né? Por isso que eu chamei a atenção aqui, comecei falando sobre reprodução, na parte da biologia, das artes, do mentor, porque sempre que a gente fala de reprodução, a gente imagina o aumento populacional, né? Mas e essa reprodução de pensamentos, hein? Essa temos que tomar um cuidado tão grande, porque ela pode refletir os nossos atos, né? Os nossos pensamentos, atitudes, lei das causas e efeitos, né? Toda causa tem um efeito e todo efeito vem de uma causa, né? Então, temos que tomar um cuidado gigante com isso. Vamos lá na 687, que eu falei um pouquinho antes do Thanos, dos Vingadores. Mas a pergunta é a seguinte: se a população seguir sempre a projeção crescente que vemos, chegará um momento em que ela será exuberante sobre a Terra? Materialização. Nesta materialização, eu fiz uma pequena pesquisa aqui. A população mundial sobre a evolução da quantidade de habitantes no planeta. A evolução populacional. A população mundial tem experimentado um crescimento exponencial, especialmente nos últimos séculos. A população, que era cerca de 300 milhões há 2.000 anos atrás, dobrou para 600 milhões em 1.600 anos. A taxa de crescimento acelerou-se consideravelmente, atingindo 1 bilhão em 1800 e 8 bilhões em 2022.
a ONU prevê que a população mundial chegue a 8 bilhões e meio de pessoas em 2030 e 9 bilhões e 700 milhões em 2050. Haja recursos naturais para todos, né? Por isso que é muito importante a preservação. Alguns pontos interessantes da evolução populacional. No período antigo, a população mundial cresceu lentamente por séculos, com período de aumento e declínio, chegando a cerca de 300 milhões a 2.000 anos atrás. Na Idade Média, a peste negra, em 1300, gerou um grande declínio populacional, mas a recuperação foi notável, chegando a 450 milhões na época das grandes navegações. Era moderna, o início da Revolução Industrial e Energética por volta de 1800 impulsionou um crescimento populacional notável, atingindo o primeiro bilhão em 1800. No século XX, a população mundial dobrou a cada 25, 35 anos, atingindo 2 bilhões em 1927, 3 bilhões em 1960 e 4 bilhões em 1974. Já no século XXI, o ritmo de crescimento continua acelerado, com a população mundial ultrapassando 7 bilhões em 2011 e 8 bilhões em 2022. A ONU prevê que a população mundial continuará crescendo, atingindo 9 bilhões e 700 milhões de habitantes em 2050. Fatores que influenciaram o crescimento populacional: melhora nas condições de vida, a industrialização, a urbanização e a melhoria nas condições de saúde e alimentação contribuíram para o aumento da expectativa de vida e para o crescimento populacional. Redução da mortalidade, o desenvolvimento de medicamentos, vacinas e avanços na área de saúde reduziram significativamente a mortalidade, especialmente infantil, impulsionando o crescimento populacional. Bem interessante a redução da mortalidade. Havia muita infecção hospitalar. Sabe o que reduziu? Um pequeno gesto: lavar as mãos e higienizá-las de forma correta antes de qualquer cirurgia ou atendimento médico. Isso foi uma atitude tomada bem simples que ajudou muito na redução da mortalidade. E aí vem, com o passar do tempo, a industrialização, tudo, o progresso, as ideias, as descobertas, que a espiritualidade, quando chega a sua época certa, pipoca em todos os cantos do planeta. Uma descoberta aqui, que complementa aqui, outra lá e tal, onde chegamos a ter o desenvolvimento das vacinas, dos remédios, a antiga penicilina, antibióticos, aí depois a quimioterapia, enfim, todos os tratamentos. Então, Deus, ele cuida dessa engrenagem maravilhosa, né? Ajudando a todos, descobrindo a cada momento correto aquilo que precisamos para ir aumentando. Então nós vamos chegar em 2050 com 9 bilhões e meio de encarnados, tá? Agora, quantos mais tem lá do outro lado? Se fizermos uma conta aí, vocês já pensaram se para cada habitante, vamos arredondar aqui, são 10 bilhões em 2050. Se cada um tiver 7 obsessores, tiver um anjo da guarda, já são 8, né? Mais o staff espiritual, vamos dizer que cada um tenha 4, são 12. Nós estamos falando de quanto, gente? 120 bilhões de espíritos, fora os encarnados, não é? Então, a gente fizer essa continha aí, chegar em 12, e aqui tiver 10 bilhões em 2050, se cada um tem 7 obsessor, um anjo da guarda, 4 no staff, são 12 para cada um. Olha que magnitude. Você já pensou
o dia que todo mundo tiver encarnado, ou que o umbral tiver vazio, onde vai caber tanta gente, né? Curioso, mas façam essa matemática também. Um mentor, pelo que se nota do crescimento da população, parece que nesse ritmo de aumento tornar-se-á difícil a vida na Terra, pelo excesso de pessoas e de animais. Mas, na verdade, Deus, consciente de tudo o que se passa em sua casa universal, tanto olha e sabe as necessidades dos vermes como as dos homens, tanto dos espíritos simples quanto os ignorantes, como dos angélicos, nada falta na criação. Ele sabe de tudo. Miramês. Se ele criou e domina o universo, como não sabia manter o equilíbrio da população que deve ter o planeta, que é um grão de areia na criação? Nós somos tão pequenininhos, esse planetinha, na imensidão toda, como é que ele não saberia? Se bem sabemos que Deus é harmonia, como essa harmonia poderia ser quebrada? Pensemos. Pelos homens? Sabemos que a natureza nos oferece uma vastidão de recursos para usarmos e nos ajudar no nosso progresso, na nossa evolução, na nossa reforma íntima. Hoje, com muito mais consciência, temos a obrigação e entendimento que temos que preservar. É muito importante cuidar, preservar para não faltar. Ouvimos muito, né? Sempre. Os rios jamais secarão. Os recursos naturais são inesgotáveis. Não ouvimos muito disso? Aqui entra muito forte, me ajuda para te ajudar, né? Quantas não foram as nascentes de rios que secaram por ganância do ser humano? Muito fácil secá-las ao invés de mudar seu curso para ela coexistir conosco. Essa parte nos traz uma consciência ecológica que não tínhamos, que é de suma importância para nós e para os próximos, para os quase 10 bilhões que habitarão o planeta em 2050. Nós somos responsáveis para entregar a eles esses recursos naturais que Deus nos empresta generosamente para que possamos utilizá-los de forma racional e inteligente para podermos progredir. Sem água, sem vida. Sem água, sem espécie. Sem água, sem plantas. Sem plantas, sem oxigênio. Ar pesado. Por isso que muitas daquelas imagens que aparecem do umbral, o ar é pesado, denso, difícil respirar. A água é um lodo. Então, nós temos a obrigação de entregar para os nossos que virão o mundo em condições de que eles possam seguir em frente a sua jornada. Deixarmos de ser egoístas. O mentor nos fala como devemos agir. Limpemos a mente e nos entreguemos à intuição, que as forças divinas façam-nos compreender que tudo vibra conforme a lei do Criador. Tenhamos fé e amemos, que o resto virá nas linhas da misericórdia divina. Essas palavras deixam claro o que é certo e o que é errado. A alta esfera nos fala com beleza e amor. O governador do planeta Terra, que é Jesus Cristo, pelas mãos de Deus, nosso Pai, não deixa sobrar nem faltar nada para os seus filhos. Vejamos nos rios e nos mares, a proliferação dos seres viventes. É inconcebível para os homens, e nenhum deles morrer de fome e nunca passar dos limites que deverão atingir. Sempre temos que buscar a nossa consciência. Deus criou leis que regulam todas as coisas. Quando observamos uma violenta tempestade, chegamos a temer suas consequências. No entanto, ela é um higienizador que limpa e purifica o ambiente. Assim, as chuvas, assim as próprias catástrofes.
Às vezes é necessária a destruição para que haja a renovação. Infelizmente, em alguns casos é necessário que isso ocorra. Em todas as observações dos mentores, é claro que o homem precisa preservar, e muitas catástrofes vêm para equilibrar aquilo que o homem se descuidou. Somos eternos, mas é muito simples respirando o ar a que fizemos jus. Desculpa, errei aqui. Somos eternos, mas é muito simples respirar o ar a que fizemos jus. Comemos o alimento e comeremos o alimento que merecemos. E nunca esqueçamos, reprodução. Nossas palavras são sementes que usamos todos os dias na semeadura. Para todos nós, procuremos saber semear, para que não derramemos lágrimas na colheita. E aqui agora entrou uma tremenda propaganda, vamos segurar um pouquinho, que os patrocinadores aí que não são meus, entraram fazendo aqui, atrapalhando a nossa música. Bom, meus amigos, com isso, encerramos a nossa noite de estudos. Espera só um minutinho, senão vai atrapalhar o encerramento. E esse final aqui é muito importante. Procuremos saber semear, para que não derramemos lágrimas na colheita. Vamos saber utilizar. Me ajuda para te ajudar. Bom, meus amigos, Magneide fará orações, observações, encerrará a noite. O espaço estará democraticamente aberto para que cada um possa pôr o seu ponto de vista. E eu sou eternamente grato por esta oportunidade bendita que cada um de vocês me deu esta noite de adentrar aos seus lares. Foi um prazer inenarrável receber cada irmão aqui em meu lar. Um beijo a todos, até a próxima. Fiquem com Deus.